Olá, pessoal. Boa noite. Vamos continuar por aqui. Vamos continuar com a nossa live porque está caindo lá pelo perfil da Nani, tá? Então vamos continuar falando sobre as emoções, a influência das emoções. Querida Nani, vamos ver se agora vai. Gente, quem tá aí, tá me ouvindo? Ah, Oi. chegou! Nani, que negócio difícil esse horário. Não é? Caramba, que loucura, né? Não Olha, tô mas fácil. é porque realmente são muitas pessoas fazendo live esse horário. Ó, e agora, a partir das 20 horas, então, mais complicado ainda. Então, vamos lá, para ver se fica um pouquinho salvo aqui no IGTV, tá? Vamos só fazer assim um Sim. resumão do que a gente falou aqui. O nosso tema é a influência das emoções no nosso comportamento, principalmente no processo de emagrecer. No processo de emagrecimento. Então vamos lá. A gente definiu as emoções, né? Na verdade, a gente sabe que emoção nada mais é do que uma condição que é momentânea, né? Mas ela é bem complexa. E essa condição, ela surge devido aos eventos, devido às circunstâncias, né? Às situações. Né? E como essas circunstâncias desenvolvem isso? Através das nossas portas sensoriais, que são os nossos sentidos, né? Visão, audição, olfato. Então, isso capta o evento e joga lá no nosso organismo. Isso vai gerar algumas reações psicológicas ou fisiológicas lá no nosso cérebro. E essas reações é que vão influenciar o nosso comportamento, tá? Então, por isso que é importante compreender as emoções para poder ter um emagrecimento de sucesso. Tá bom? Beleza? Então, como é que tudo isso funciona? Eu até coloquei um exemplo, tá? De como é que uma pessoa chega ao comportamento de comer. Como é que ela vai buscar o alimento? Primeiro, ela sente o cheiro, ela ouve alguém dizer, né? Tipo, a pizza está pronta. Então, isso, ó, é como se fosse um gatilho. Isso vai chegar ao nosso sistema nervoso central, que vai lançar mensagens para os nossos músculos, para o nosso sistema nervoso autônomo, que aí vai desenvolver algumas reações, como o acelerado do coração, né? Essa euforia. E tudo isso vai gerar o nosso comportamento. Aí o que acontece? Ela desenvolve o comportamento de buscar aquele alimento, né? Porque aquela situação trouxe, alertou, despertou o nosso organismo para isso. Ao comer, ela desenvolveu ali um ciclo, ela comeu. Logo vai chegar uma outra mensagem lá no nosso cérebro. E essa mensagem, enfim, vai formar esse ciclo. E essa mensagem pode jogar novamente as emoções, né, para o nosso corpo. Por que eu estou falando isso? Porque isso gerou o comportamento. E percebemos aí que tudo começou lá do evento, tudo começou das portas sensoriais. E esse comportamento, se for repetido várias vezes, ele vai se tornar um hábito, né? Esse hábito pode ser um vício ou uma virtude, né? E daí sim começam a surgir as questões, os problemas em relação ao emagrecimento. Porque se você comer um determinado doce, e esse doce te trouxe um certo prazer, o seu cérebro aprendeu que comer doce faz bem, entendeu? Essa mensagem vai ser liberada. Se faz bem, o que acontece? Eu vou repetir esse comportamento. E aí vai tornando o chamado vício, que é o mesmo que acontece lá com o dependente químico. Tá? Então, dentro de toda essa estrutura, existe aí a função dos neurotransmissores, que foi exatamente nesse ponto que a gente, né, deu uma paradinha. Mas até aqui eu quero saber se ficou clara a mensagem, se deu para compreender como as nossas emoções influenciam no nosso comportamento. Se tiver ok, coloca o dedinho assim, tá bom? Eu acho que deu para compreender de uma forma bem simples, né? Nossa, foi ótimo. Então vamos falar um pouquinho dos neurotransmissores? Vamos Vamos. falar da dopamina. Gente, mas o que é mesmo neurotransmissor? O que você acha isso? Neurotransmissores são os responsáveis por aquela
pela distribuição da mensagem, tá? Vamos colocar dessa forma. Mas são apenas reações químicas. Pronto, vamos colocar, são substâncias químicas que levam a mensagem para partes do cérebro. E o nosso cérebro vai, como são várias partes, né? Vai, dependendo da percepção de cada organismo, porque cada ser é único, vai despertar várias partes aí. Pode despertar, por exemplo, o humor. Algumas pessoas, dependendo da situação, pode ficar bem-humorada, outras mal-humoradas, né? Então, tá aí a questão das emoções. Então, vamos falar aqui da dopamina, que é um neurotransmissor muito importante dentro desse processo de emagrecimento. Por quê? Porque para muitas pessoas, o comer é um ato que traz prazer. Não é verdade, Nani? Traz prazer. Então, a dopamina é esse neurotransmissor responsável pelo prazer. Está muito ligado ao prazer. Por isso, ela é um dos neurotransmissores responsáveis pela formação dos vícios, tá? Então, quando a dopamina está desequilibrada dentro do nosso organismo, a gente precisa, algumas vezes, até recorrer a medicamentos, outras vezes apenas terapia, outras vezes um profissional, como por exemplo o coach, pode, né, alterar a sua forma de pensar e dar uma equilibrada aí nesse neurotransmissor também. Tá bom? Só que é importante mantê-lo equilibrado, né? Por isso que a nossa colega perguntou em relação às emoções precisam ser positivas para chegar ao emagrecimento. Eu acho que ela estava se referindo a isso, né? Mas assim, né? Porque dizer que uma emoção é negativa para mim, essa mesma emoção pode ser positiva para você, entendeu, Nani? Vai depender da forma como você percebe, né? Então, por exemplo, um evento... É a sua percepção. Por exemplo, um evento encerrou um relacionamento, sei lá. Isso eu posso reagir de uma forma e você de outra forma. Isso pode causar, por exemplo, em mim, depressão. E a depressão, de alguma forma, não levar ao comer. Pelo contrário, me deixar sem sono, sem fome, entendeu? Enquanto a mesma depressão pode desenvolver em um outro organismo o apetite em excesso exagerado e a pessoa chegar até, inclusive, atingir uma obesidade. Então, é bem subjetivo, tá bom? Até aqui, ok? Sim, e bem individual também, né? Acelerada, porque, na verdade, é só um resumo, né? Mas aí não ficou salvo, né, Nani? Nenhuma das partes ficou salva. Não. Porque ele me fechou. Que pena. Pois vamos lá, vamos concluir antes dele me fechar, me derrubar. Vamos. Então, vamos lá. Outro importante neurotransmissor dentro desse processo é a serotonina. A serotonina também está ligada ao prazer. Ela vai trazer aquela sensação de satisfação, né? Quando você come um alimento e aí você chega àquele ápice e diz assim, uau, tô cheia. Por trás disso aí tem a serotonina, tá? Então, tem tantos outros neurotransmissores. Eu coloquei esses dois aqui para a gente compreender como é que funciona o comportamento do compulsivo, tá bom? Sim. Então, vamos lá. Vamos aqui, deu para entender até aqui, né, Nani? Deu, tá bem claro, bem claro, Fabi. Se tiver pergunta aí, pessoal, pode colocar aí para a gente tirar as dúvidas, tá? Então, vamos lá. O que acontece com o compulsivo? A primeira coisa que ocorre é um evento, a gente sabe disso. E através das nossas portas sensoriais, né? A nossa visão, a nossa audição, nosso olfato, a gente consegue captar esse evento, tá? Aí o que acontece? No momento que a pessoa imagina, apenas imagina, tá? Não precisa nem chegar a comer, mas ela imagina que a pizza ficou pronta porque ela sentiu o cheiro, ou alguém gritou, a pizza está pronta, sabe? Somente esse gatilho já começa a liberar dentro do organismo do compulsivo, tá? Começa a liberar a dopamina. Lembra que nós falamos que a dopamina é um neurotransmissor responsável pelo prazer? Pois bem, o que acontece? A dopamina, ela começa a se elevar, tá? Ela vai subindo. Por quê? Porque ele já tem aqui no cérebro aquela imagem, né? Ele já criou que aquela situação, que o alimento está ali, à espera dele, entendeu? Então, a dopamina começa a crescer, ela vai subindo até o ponto dele ingerir o alimento. Ele ingerindo o alimento, aí, de fato, ele sente o prazer. E ainda assim, a dopamina vai sendo liberada.
tá? Só que chega um ponto que essa dopamina chega no seu, vamos dizer assim, no ápice. E aí ela tende a descer, tá? Quando ela chega no ápice, a serotonina, que é o outro neurotransmissor, aquele que é responsável também pelo prazer, mas por aquela sensação de satisfação, Sei. começa a entrar aí também nesse circuito, tá? Começa a subir, vai aos poucos se elevando. Enquanto isso, a dopamina que chegou ao topo tende a descer, tá? Aí ela vai descendo enquanto a serotonina vai subindo. Mais ou menos meia hora, uma hora que a pessoa está ali se alimentando ou se alimentou, a dopamina cai completamente, né? Como se fizesse assim, ó, e a pessoa sente o impacto. A serotonina chega ao ápice e aí ocorreu a satisfação. Mas subiu, ela tem que descer, né? A serotonina tem que cair. Quando a serotonina cai, incrivelmente, o organismo, né, essa pessoa, ela começa a deixar de sentir aquela sensação de prazer e aí surgem outras sensações, né? A inquietação, a culpa, tá? Aí sim, quando isso acontece, ela tende a buscar novamente aquele evento que trouxe prazer. Porque nós somos seres que agimos emocionalmente. Então, a gente está sempre em busca de prazer. Então, são comportamentos que acontecem naturalmente. Pode ser no sexo, pode ser através da alimentação, pode ser de tantas outras formas, mas a intenção é a mesma, é a busca pelo prazer e a fuga daquela inquietação. Você quer, na verdade, eliminar a dor. Entendeu? Aí o que o corpo naturalmente vai fazer? Entrar novamente naquele comportamento de buscar aquele alimento, porque o seu cérebro aprendeu, ele aprendeu o caminho. Porque basta fazer uma única vez, Nani. Basta fazer uma única vez. Que aí ele sabe como atingir novamente aquela emoção. Bem interessante, ele vai né? buscar. Quando você está precisando, ele vai buscar, né, as representações do que ele entendeu que é. Se você tá lá, né, sentindo dor, e aí um dia você deu o prazer para ele, você gerou essa dopamina. Quando você tá num momento de dor, o seu cérebro ele vai buscar através das representações, é disso que você tá precisando, é como se fosse uma antena, né? Assim, é disso que você tá precisando. E aí a gente vai fazendo associações, que não, eu só me sinto bem depois que eu como. As associações, é isso que faz a diferença. É a associação que você faz. Se você associou aquele evento de comer a uma sensação de prazer, você sempre, quando sentir uma dor, vai recorrer ao alimento como fonte de prazer. Entendeu? Entendi. E isso é recorrente, né? Você pode viver uma vida toda esse ciclo. Se você não entender como você está funcionando, por que você está com esse desejo acima do normal de comer. Aí você come, parece que nunca mata fome, né? Aí você repete esse ciclo e se você não entende como que o seu sistema funciona, né? Como que você recebe isso, você não consegue sair desse ciclo, né? Não consegue se libertar. Então, por isso que dentro do processo do emagrecimento, você precisa compreender o funcionamento do cérebro. Você precisa compreender como é que a emoção te leva àquele comportamento. Porque quando você descobre a emoção, você vai lidar com ela. Ah, tá bom. Agora eu entendi tudo isso aí, Fabi. Entendi que realmente é a ansiedade que me leva, é esse desejo que me leva à comida. Eu já compreendi. Agora, como se libertar disso? Primeiro passo. Você compreendeu que a emoção que te levou a comer? Ótimo. Então, você vai sempre, antes de iniciar um alimento, fazer a perguntinha. Eu estou com fome física ou estou com fome emocional? Tá? Sempre se faz essa pergunta. Por quê? Porque o nosso cérebro, às vezes, fica meio confuso e não passa a mensagem da forma assim clara. Entendeu? Então, tem que clarear isso. Eu estou com fome. Tem que direcionar. Eu estou realmente com fome? Já está com mais de 4 horas que eu me alimentei? Eu estou sentindo vazio físico mesmo, aqui no estômago, está doendo? Ah, então é fome. Se você está com fome, não fuja dela não, você tem que comer. Coma, só que você vai comer de forma tranquila, você vai apreciar o seu alimento, você vai sentir a textura, você vai comer de forma calma.
tá? Você vai degustar o alimento, bem, para sentir mesmo até os ingredientes daquela comida. E se você está com fome psicológica, então você vai ter que buscar uma outra forma de resolver essa inquietação. Tá? Agora, aí é necessário o autoconhecimento, porque não existe, não, e não adianta dizer para você o que você tem que fazer, porque eu não lhe conheço. Não adianta eu dizer para outra pessoa, eu tenho primeiro conhecer aquela pessoa e aquela pessoa também tem que se conhecer. Então, o autoconhecimento é fundamental. Não tem uma fórmula, né? Exatamente, não tem uma fórmula. Para você, não faz para mim. Porque o ser humano é muito complexo, ele é único e é maravilhoso, né? Sou encantada. Fábio, uma pergunta, né? Você comentou que a dopamina, ela tem um ápice, né? Ela tem um limite ali que ela chega, né? E esse limite, ele se dá pela quantidade de açúcar que tem no alimento, assim como a quantidade de estímulo que a droga dá? Nani, é outra questão bem subjetiva, né? Tem pessoas que com uma quantidade pequena de açúcar chega a esse prazer e aí desce, a dopamina desce e ela já inicia o ciclo ali. Mas tem outras pessoas que para entrar nesse ciclo precisam uma grande quantidade, né? Por exemplo, no caso do dependente químico, né? Eles começam com uma quantidade pequena, mas com o tempo vai tendo uma certa tolerância, e o termo realmente é isso, tolerância, então tem que aumentar a dose para chegar naquele ápice, entendeu? Então, é a mesma coisa com a comida. Tem pessoas que com um pedacinho de chocolate, ok, já cheguei ao prazer e a dopamina tende a cair. E a serotonina entra em ação. Mas tem pessoas que precisam comer uma caixa de chocolate inteira, entendeu? Então, realmente outra pergunta, né? As pessoas que praticam esportes radicais, funciona da mesma forma, são os mesmos neurotransmissores, agem no mesmo lugar do cérebro, o recebimento foi da mesma forma, o gatilho é o mesmo, funciona exatamente da mesma forma. É só o vício que é diferente, só o estímulo que é diferente. O estímulo que é diferente. No caso lá dos esportistas, né? O neurotransmissor que vai entrar realmente em ação é a adrenalina, né? Mas a dopamina está envolvida porque ela que dá a sensação de prazer, né? A serotonina também, para que ele se sinta satisfeito. Então, assim, é um conjunto de neurotransmissores, né? O que a gente colocou aqui foi como é que essa estrutura cerebral reage, né? E aí a gente colocou mais a questão da comida e da droga, mas é qualquer comportamento, não digo nem comportamento, é qualquer hábito, tá? Qualquer hábito, né? Ele, na verdade, ele se forma dessa maneira, né? Seguindo essa estrutura, tá? Fabi, posso fazer como eu falei, vai depender muito do organismo. Pode ficar à vontade. Você tinha comentado na outra live do cérebro trino, né? Que é o de sobrevivência, o límbico, que é o emocional, e o pré-frontal, que é o racional, né? Racional. Então, quando uma pessoa, ela tá, assim, muito compulsiva, ela tá comendo em excesso, ela sabe que a saúde dela está comprometida, né? Ou seja, ela está ali correndo risco pode até estar chegando a correr risco de vida e tal. A sobrevivência dela está comprometida. Né? Racionalmente, ela sabe que a sobrevivência... Estou falando assim, né? Um caso de uma pessoa que está com problema no coração, enfim, uma obesidade mórbida e tal. Ela está ali com a sobrevivência dela comprometida. Ainda assim, né, ela sabe que se ela continuar comendo, é possível que ela venha a falecer por conta das doenças que a má alimentação está gerando. Ainda assim, né, ela saber disso, por que ela não consegue mudar o comportamento? Tá. Vou já explicar bem direitinho. Como algumas pessoas não estavam presentes, né? Eu vou explicar esse cérebro trino. Nosso cérebro, ele na verdade, ele tem 3 sistemas, né? Como se fossem 3 cérebros, tá? Tem o neocórtex, que é o da consciência, da razão. Tem o reptiliano, que é aquele responsável pelas nossas ações de sobrevivência, mas é sobrevivência da espécie, tá? É aquele que é responsável pelo ato de lutar ou fugir diante de uma situação de perigo.
tá? E temos o sistema límbico, que é o cérebro das emoções. Aí o que acontece? Um comportamento, ele vai sofrer influência desses três cérebros. Esses três cérebros, eles se comunicam, né? Não ocorre assim de um sozinho resolver, não, eles se comunicam. Há uma inter-relação entre eles. Só que, dependendo do estímulo, né? Um se sobressai, um torna-se predominante. Então, no momento que uma pessoa, como no seu exemplo, né? Busca o alimento, né? Mesmo sabendo que corre o risco de morrer, mesmo entendendo, tendo lá a consciência, mesmo entendendo que aquilo lhe faz mal, ele ainda assim vai buscar o alimento. Por quê? Porque dentro lá do cérebro límbico estão registradas as suas memórias emocionais. E a emoção falou mais alto. Que embora ele corra o risco, embora ele tenha consciência, as emoções que estão lá registradas são tão fortes que traz para ele uma sensação de prazer, de alívio, e ele busca por isso. E por esse Então motivo, tem como se fosse assim, uma larga. hierarquia. Como se tivesse uma hierarquia. Então, por exemplo, eu entro numa loja e peço um desconto, eu falo com a funcionária. Aí a funcionária fala com o gerente fala com o proprietário. Nesse caso, quem decide é o proprietário, é o dono da empresa. Ele que manda. Então, no caso de uma pessoa que não está conseguindo, apesar dela saber dos danos, ela saber que aquilo está fazendo mal, quem está mandando ali é a emoção, que nesse exemplo que eu dei é realmente ali o proprietário, é o dono. Então, quem que manda? Quem que decide? Quem está decidindo, no caso dessa pessoa, é a emoção, como se fosse uma hierarquia e os outros estão obedecendo. Exatamente. Aí, tudo bem, até aí você compreendeu isso. E como se libertar disso? Temos que sempre buscar para o lado consciente. Porque lá no consciente é que existe a razão, lembra, né? Que, inclusive, na live anterior eu coloquei que a razão, ela serve para justificar os nossos comportamentos. Então, quando a pessoa abre a boca e diz assim, eu comi demais porque eu estava tão ansiosa. Ela justificou aquele comportamento, mas o que de fato a levou a comer foi a emoção, foi a ansiedade, entendeu, né? Então, para fugir disso, para quebrar isso, a gente precisa realmente quebrar esse circuito dopaminérgico que lança lá o prazer. A gente puxa isso para o consciente. A perguntinha, estou com fome ou vontade de comer? Dá uma pausa na emoção e entra com a razão, tá? Por isso que é super importante, uma técnica tão simples, né? Tão simples. Mas você come tão rapidamente, dá até perguntar nada, quando viu já comeu. Então, é só dar uma parada. Toda emoção é possível ser freada, basta você buscar para o seu cérebro, neocórtex, o seu cérebro da razão. Faz a perguntinha, porque aí você ganha tempo com isso. Mas é difícil demais controlar. Use uma técnica. Olha, tem tantas técnicas, a psicologia traz muitas técnicas, o coach traz muitas técnicas. Por exemplo, uma simples, a respiração. O momento que você respira, dá aquela paradinha para respirar, o seu cérebro ganha oxigênio, e aí você ativa a sua consciência, e aí você não vai agir conforme a sua emoção, você vai puxar para a sua razão, entendeu? Entendi. É como Agora, se a sua razão estivesse falando assim, peraí, não é bem assim, vamos conversar. Né? Eu acho que se a gente conversar dessa forma é melhor. Então, não vamos por esse caminho, não. Vamos por esse. Você disse a coisa certa. Os cérebros, eles precisam conversar antes da tomada de decisão. Entendeu? Por exemplo, na hora do medo. Do nosso cérebro. Exatamente, somos fantoches. Quem manda é o cérebro. A gente acha que a gente que manda. Não, eles que estão mandando na gente. A gente acha que a gente faz com a razão, que nós tomamos a decisão e tal. Sim, e o diálogo que existiu entre os três cérebros antes de tomar aquela decisão. Né? Não conta? Então, assim, Nani, pela experiência que eu tenho com pacientes com dependência, não é algo tão simples, não é só fazer uma perguntinha assim, entendeu? Muitas vezes a gente precisa usar técnicas mais profundas, né? Para quê? Para acessar o subconsciente. Lembra que eu falei para você na live anterior, quem não está aqui vai pegar agora aqui
a dica, que nós temos o consciente e o subconsciente. Então, muitas coisas, a maioria das coisas das nossas vidas acontece e ficam registradas lá no subconsciente. E é nesse subconsciente que ficam as nossas memórias emocionais, as nossas emoções, os registros das nossas emoções. Então, muitas vezes, para a gente se libertar de um hábito, para modificar um hábito, é necessário acessar esse subconsciente, entendeu? E acessando esse subconsciente, a gente dá um novo significado àquela emoção, para que a pessoa, quando for agir de forma, pode até ser emocional, ela tem agora um novo registro, entendeu? Mudou a chavinha aí para abrir a porta, né? É acessar a forma certa. Exatamente. Nani, meu amor, tem ainda alguma pergunta? Não, eu já perguntei bastante, acho que eu até abusei da sua. Acho que eu até abusei. Então vamos lá deixar só um recadinho para as pessoas que querem mudar os hábitos, mas não conseguem controlar o emocional, né? O que a gente pode dizer? Eu vou deixar uma dica e você deixa uma dica, tá bom? Porque eu sei que você trabalha com isso, é um excelente profissional na área do emagrecimento, né? Então, assim, a dica que eu deixo para você que sofre com questões emocionais e que faz logo associação com a comida, é que tente buscar para o cérebro consciente. Tente sempre fazer essa ponte. Traga para o cérebro consciente. Não consigo fazer, Fabi, não dá, é difícil demais. Procure uma ajuda profissional. Não tenha receio, procure uma ajuda profissional. Muitos profissionais podem te ajudar a se libertar desse hábito, tá bom? Bacana. A dica que eu vou deixar. Deixa uma dica aí. É assim, se você já tem essa consciência de que você está comendo pelas suas emoções, né? Ou seja, você já sabe, você pode nem saber exatamente o que é, o que passa na sua mente, né? Mas o que você precisa ter na ponta da língua? Argumentos lógicos, né? Argumentos lógicos para te convencer que o melhor que você vai fazer naquele momento não é comer, né? Então, por exemplo, hoje eu estou tão cansada, então eu mereço comer uma pizza. Isso é decisão conduzida pela sua emoção. Qual seria um argumento lógico? Se eu estou cansada, eu preciso de um banho, de uma massagem e descansar. Não, eu estou tão estressada. Você já sabe que o seu comportamento está sendo conduzido pela sua emoção porque você está estressada. Não, se eu tô estressada, eu preciso tomar uma maracujina. Não tô brincando, nem sei se funciona. Se eu estou estressada, não sei. Eu preciso ouvir uma música, eu preciso ver algo que me relaxa, né? Porque, no fim das contas, o resultado que você quer aliviar justificando com a comida tá te causando mais daquilo. Então, se você está cansada e você come porque você está cansada, o excesso de peso te faz ficar mais cansada. Se você está estressada e você justifica que você tem que comer porque você está estressada, você não entrar em uma roupa que você quer te deixa mais estressada, né? Olha aí, Nani, você citou aí uma justificativa maravilhosa para as mulheres, né? Então, foca na sua recompensa tardia, a recompensa amanhã. Qual é a recompensa de amanhã? É entrar naquele vestido top e me sentir linda. Aí você focando nessa recompensa tardia, aquela recompensa imediata que o alimento te dá, aquele prazer, se torna pequeno, entendeu? Então, desfoca, sai desse prazer imediato. Tá cansado? Pois utiliza aí a técnica que a Nani colocou. Toma um banho, uma massagem, vai dormir. Tá estressado? Enfim, procura outros meios, pensando na tua recompensa amanhã, na sua recompensa tardia, tá? Porque se você focar no prazer que você tá precisando para descansar, porque o seu funil das emoções está assim cheio, aí você vai realmente continuar com esse hábito. É preciso você lembrar do amanhã. Exatamente. Interessante, né, Fabi? Porque assim, você convence a sua emoção com um argumento lógico. Porém, a sua recompensa, ela também acaba sendo emocional, né? Porque assim, na hora que você tem que decidir entre comer ou não comer, o que está decidindo por você até então é a sua emoção. Você precisa de um argumento lógico para convencer,
Porém, quando você entra numa roupa, por exemplo, então você tá lá na frente do alimento, como eu não como? Ó, se eu não comer, eu vou entrar naquele jeans que eu não entro faz 1 mês, 2 meses. Enfim, é um argumento lógico. Porém, na hora que você entra na roupa, na hora que você vê que fecha, na hora que você sente, qual que é a recompensa? A recompensa, ela é uma recompensa emocional. Porque você está se sentindo bem, você está se sentindo melhor, né? Então, e compensa, e vale muito mais a pena, né? Você fala, na hora, já até uma coach minha, ela falou nessa semana, gente, eu mandei um áudio para minhas irmãs e falei, gente, para de comer, não vale a pena. Na hora que ela percebeu que ela tinha emagrecido 7 quilos, né? Ela falou, para de comer, não vale a pena. Ou seja, né, a liberação de dopamina nesse momento foi muito maior. Valeu muito mais a pena, né? Exatamente. Então, você colocou muito bem, ó. Iniciamos falando das emoções, como elas influenciam no comportamento, né? O comportamento de comer. E agora estamos fechando, mostrando também as emoções dentro desse processo, mas de forma que seja positivo para que você alcance o seu objetivo. Perfeito. É pensar quanto você vai ficar feliz quando você atingir seu objetivo. Então, gente... há, sim, a influência das emoções no nosso comportamento dentro do processo de emagrecimento. Não tenha dúvida disso. É verdade. Vamos usá-las de uma forma positiva, né? De uma forma que leve aos resultados que a gente quer e que faz a gente de verdade mais feliz, né? Porque você tá bem com a sua saúde, com o seu corpo, com a sua energia, com o seu peso, vai te fazer constantemente mais feliz. E a felicidade e linda. Que você tá com vontade é só ali na hora. Ei, e como a Conceição colocou aí, e linda! Verdade, né? Tem tudo isso e linda, né? Mas é. Minha linda, vamos tirar um print pra gente colocar no nosso feed? Vamos lá. Lindas! Olha aí, meninas. Tirem o print e comenta lá no nosso feed, tá bom? Divulga esse bate-papo aqui, vamos falar assim, esse bate-papo maravilhoso com pessoas que precisam ouvir isso, pessoas que estão sofrendo com as suas emoções, que não conseguem chegar a um emagrecimento, então divulga lá que aqui teve algumas, assim, pelo menos umas 2 informações interessantes, né, Nani? Com certeza. Ai, Nani, meu amor. Então tá bom. Muito obrigada, Fabi, novamente, por você ter aceitado o convite. Carinhosamente eu te chamo de Fabi, respeitosamente, né, doutora Maria Fabiana. Mas eu gosto de Fabi, porque você tá tanto no meu coração que, Fabi, eu sinto tão pertinho de você. Obrigada por ter aceitado novamente o convite. Foi um bate-papo bem bacana. Espero que quem acompanhou aqui tenha conseguido absorver, tenha conseguido entender como que a gente funciona e como a gente faz para sair desse ciclo, a importância disso, né? E compartilha realmente aí com as pessoas que você conhece, que você acha que vai tirar um bom proveito, né, desse conhecimento, porque com certeza a nossa intenção sempre é de contribuir, de ajudar, né, de levar valor e de realmente entregar aí soluções, né, Fabi? Então, obrigada. Exatamente. De coração. Minha Flor, eu que agradeço, tá? Você tá aqui no meu coração. É uma profissional incrível, sou fã realmente do teu trabalho, dos resultados que você causa na vida das pessoas. Você é muito importante, Nani. Continua aí nesse caminho, tá bom? Porque essa é a sua missão. E quando a missão é dada, a gente tem somente que cumprir, tá bom? Então, beijo, minha linda. Fica bem, tá? Mais uma vez, muito obrigada. E vamos marcar outras lives. Vamos, com certeza, vamos sim. Tchau, meninas. Obrigada pela participação. Os rapazes também que passaram por aqui. Muito obrigada pela atenção de vocês, tá bom? Beijos, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.